Minha sogra manda na minha casa, gente, há 13 anos. Agora minha mãe decidiu aparecer. Durante 13 anos, minha sogra passou todos os finais de semana na minha casa, mexendo nas minhas coisas, criticando tudo, agindo como se fosse a dona. Eu sempre fiquei calada para evitar confusão. Só que agora minha mãe descobriu tudo e avisou. Nesse final de semana eu também vou. E eu tenho certeza de que quando essas duas se encontrarem, vai começar uma guerra dentro da minha casa. Gente, ouve essa história. Pode me chamar de Carla, sou casada há 17 anos e tenho um casal de gêmeos de 13 anos. Desde que os meus filhos nasceram, a minha sogra e o meu sogro passam praticamente todos os finais de semana na nossa casa. Gente, todos. São 13 anos sem a gente ter um final de semana tranquilo, apenas eu, meu esposo e os nossos filhos. Meu marido, Eduardo, é um bom homem. É trabalhador, um ótimo pai, sempre cuidou da família. Mas ele tem um grande problema, é filho único e acredita que a mãe dele é praticamente uma santa. Para ele, a mãe nunca está errada. Tudo que ela fala parece ser justificativa, é lei. Minha sogra, Sônia, meu sogro, Antônio, chegam à nossa casa toda sexta-feira à noite. Meus filhos amam, gente. Minha sogra chega trazendo bolo, chocolate, bala, muitas vezes brinquedo. Para as crianças, a sexta-feira vira um acontecimento com a avó. Eles ficam esperando ansiosamente pela chegada triunfal dos avós. Eles amam. É o começo da alegria deles e o começo do meu tormento. Assim que chega a minha sogra, assim que ela chega, a minha sogra praticamente toma posse da minha cozinha, gente. Ela reclama das minhas panelas, ela olha os meus panos de prato, manda trocar porque não gosta deles, abre armário, muda minhas coisas de lugar. Ai, gente, vocês não têm noção. Se alguma coisa não tá organizada do jeito que ela considera correto, ela simplesmente reorganiza. E isso dura o final de semana inteiro. Enquanto isso, meu sogro fica praticamente o tempo todo no sofá, descansando e assistindo TV. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais complicado. A minha sogra, gente, ela não é grosseira. Pelo menos não da maneira tradicional, sabe? Ela tem rosto, comportamento e tom de voz de uma pessoa extremamente doce. Pensa, ela consegue criticar a minha comida com a maior tranquilidade do mundo, com muita delicadeza. Ela é capaz de experimentar o meu macarrão e dizer sorrindo: Carlinha, não ficou muito bom, amor? Mas não se preocupa, minha querida, da próxima vez você vai acertar, eu vou te ensinar. Tudo isso com voz calma. Ela muda o meu sofá de lugar e depois ela explica assim: eu coloquei aqui, amor, porque assim fica muito melhor e não atrapalha a passagem, você não acha, filha? Como se fosse absolutamente normal chegar na casa de outra pessoa e reorganizar os móveis. E o Eduardo? Quase sempre concorda com ela. Durante anos eu preferi não criar confusão, gente, mesmo porque não dá pra brigar com ela. Eu pensava comigo mesmo assim: é só um final de semana, deixa pra lá, vai passar, sabe? E são só 2 dias, vai. Só que chega o próximo, e chega tão rápido, gente, a semana passa tão rápido. Quando eu percebi, já tinham se passado 13 anos. O problema é que isso não está me fazendo bem. Eu acho que eu fiquei doente dos nervos nesses 13 anos. Praticamente ninguém enfrenta a minha sogra. Eu acho que justamente porque ela fala de uma maneira tão gentil que quem tenta contrariar ela acaba parecendo que a pessoa problemática da situação, é a grosseira. Nas poucas vezes que eu tentei colocar algum limite, depois eu fiquei me sentindo péssima. Já conversei várias vezes com meu marido e eu percebo que no fundo ele também não sabe como lidar com a própria mãe. Só que no último final de semana aconteceu uma coisa que pra mim passou de todos os limites. Minha sogra entrou na cozinha, olhou nossa geladeira e decidiu que a gente precisava de outra geladeira. Aí tudo bem, né? Realmente nós estamos precisando trocar a geladeira. Até gostei da ideia dela. O problema foi que ela fez o que ela fez depois. Sem perguntar assim, absolutamente nada pra mim, a minha sogra tirou várias fotos da minha geladeira. Pouco tempo depois eu descobri que ela tinha anunciado a geladeira na internet pra vender. Vocês não estão ouvindo demais, é verdade. A minha sogra colocou a minha geladeira à venda, sem falar comigo. Quando o Eduardo perguntou por que ela tinha feito aquilo, ela respondeu tranquilamente: filho, essa geladeira tá caindo aos pedaços, eu vou dar outra pra vocês de presente. Meu marido abriu um sorriso enorme, olhou pra mim todo feliz, e eu fiquei sem saber o que dizer. Pensa nisso. Porque realmente nós precisamos de uma geladeira nova. Mas eu já sei exatamente o que vai acontecer. Ela vai escolher a geladeira que ela gosta, ela vai comprar. Do tamanho que ela quiser, o modelo que ela quiser, da cor que ela quiser. Vocês estão entendendo? E provavelmente ela nem vai perguntar se eu gostei. Não seria a primeira vez, ela vai tomar conta daquela geladeira. Ela já fez isso com outros presentes que ela deu pra nossa casa, sabe? Só que agora surgiu um problema ainda
maior. Minha mãe, Lúcia, sabe de tudo que acontece comigo nesses finais de semana. E durante muito tempo, eu contei as coisas pra ela, sabe, pra desabafar. Minha mãe foi ficando cada vez mais irritada, até que ela tomou uma decisão. E ela falou assim, a partir de agora, ela e o meu pai também vão passar os finais de semana na minha casa. Quando eu ouvi aquilo, eu gelei, né, gente? Porque eu conheço a minha mãe. A minha mãe é completamente diferente da minha sogra. Meu Deus, Dona Lúcia não tem papas na língua. Minha sogra fala baixinho, minha mãe fala alto, até quando tá conversando normalmente. Minha sogra manda indiretamente sorrindo, minha mãe não manda recado. Se ela não gostar de alguma coisa, ela fala na lata, na cara. Por isso eu não quero que a minha mãe venha, gente. Eu sei exatamente o que vai acontecer, vai ser uma tribulação. Vai ser a minha mãe de um lado e minha sogra do outro. Um ringue. E minha mãe já tá tão irritada com tudo o que provavelmente, tudo que ela sabe, né, que provavelmente ela vai chegar armada, preparada para o confronto, entendeu? Um lado meu pensa assim, inventa alguma desculpa e fala para sua mãe não vir. Mas existe outro lado que pensa, deixa ela vir. Talvez finalmente alguém faça a minha sogra entender que essa casa tem dono. Só que a minha mãe já avisou, nesse final de semana nós vamos. E eu estou apavorada, porque eu não sei nem como dizer para minha mãe que ela não pode vir, gente. Com que argumento? Como eu vou olhar para minha própria mãe e dizer que ela não pode passar o final de semana na minha casa, enquanto os pais do meu marido estão aqui praticamente todas as semanas há 13 anos? Minha mãe vai perguntar para mim assim, então a mãe dele pode e eu não posso? E o que eu vou responder? Ao mesmo tempo, se a minha mãe vier, eu tenho certeza de que alguma coisa vai acontecer e vai ser ruim. Eu imagino minha sogra entrando na cozinha, começando a mudar as coisas de lugar, minha mãe não vai ficar quieta, eu imagino minha sogra criticando minha comida daquele jeito doce dela, minha mãe vai responder, eu imagino minha sogra decidindo onde alguma coisa deve ficar dentro da minha casa, e a minha mãe provavelmente vai perguntar, mas a casa é sua ou da minha filha? E aí acabou, gente, começou a briga. Eu passei 13 anos evitando uma confusão e agora parece que todas as discussões que eu evitei estão prestes a explodir de uma vez só. Mas existe uma coisa que não sai da minha cabeça. Talvez eu tenha chegado a essa situação justamente porque eu fiquei calada durante todos esses anos. Quando alguma coisa me incomodava, eu deixava passar. Quando a minha sogra ultrapassava um limite, eu pensava que era melhor não criar problemas. Quando eu tentei enfrentar ela e eu me senti culpada, depois eu voltei atrás. E pouco a pouco, aquilo que deveria ser uma visita virou rotina. A rotina virou liberdade. E a liberdade virou uma situação em que a minha sogra se sente confortável o suficiente para entrar na minha casa, mudar meus móveis, reorganizar minha cozinha e até colocar minha geladeira à venda. Talvez eu mesma devesse ter colocado limites muito antes da minha mãe decidir fazer isso por mim. Mas agora já está acontecendo. Minha mãe está decidida a vir. Minha sogra provavelmente também estará aqui. E eu não faço ideia de como vai ser quando as duas estiverem debaixo do mesmo teto. Então eu quero muito saber sinceramente a opinião de vocês. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês deixariam a mãe de vocês virem no final de semana ou tentariam impedir esse encontro? E tem mais, vocês acham que a sogra, ela tá ultrapassando os limites? Ou depois de 13 anos, sem ninguém impedir, ela simplesmente passou a acreditar que tem liberdade para fazer tudo isso? E se fosse a sua casa, o que você faria? Eu quero muito ler a opinião de vocês nos comentários. Eu preciso. Porque eu tô sem saber o que fazer. Deixo minha mãe vir? Não deixo. O que eu faço, gente? Pode até acabar com o meu casamento, isso não sei não, viu? Gente, e aí? O que vocês fariam? Deixaria a mãe vir e acabar com tudo logo? Deixaria a paz reinar sem a mãe vir? Porque vai, né? Enfim, deixa aí no comentário o que vocês acham. Se você tem uma história forte, manda pra mim, que eu conto aqui. Me segue, compartilha esse vídeo. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.